esporte. Neymar Olha. será convocado para a Copa do Mundo. Ah, graças a Deus. Eu acho perfeita a suspensão. Perfeita, desde que o Abel cumprisse. Eu não gosto de falar, mas tudo bem. Eu acho ele horroroso. Então, assim, a competência que você tem para armar o seu time, Abel, tá faltando para você se comportar no banco. Acabou. Quem tiver insatisfeito, que fale logo e saia daqui. O Ancelotti é o Dorival que fuma charuto. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao Palpite Cast, o podcast oficial aqui do seu futebol brasileiro, a maior paixão nacional. E por falar em paixão nacional, eu vou trazer hoje um convidado que vai falar do Palestra. Ah, meu Deus do céu! Antes de apresentar o nosso convidado, vou chamar aqui o meu braço direito, o grande Paulo Arnaldo. Hoje é minha esquerda, hein, PA? Opa! Seja bem-vindo. Fala, Marcelão, tudo bem? Tudo bem. Vamos para mais uma semana aí de resenha, de muito futebol raiz. Aliás, estamos trazendo um convidado que curte futebol raiz. Ele é o cara do futebol raiz. Ô, PA, vamos já trazer logo para o bate-papo o nosso grande convidado, ele que é comentarista esportivo, ele que é torcedor, é corintiano, PA, será? Não, acho que Mais ou menos, ele vai falar isso pra gente. Eu vou convidar o Eugênio, o alemão comentarista esportivo, amigo do Paulo Arnaldo também. Será que isso é bom? Opa. Alemão, senta aí na mesa, eu quero saber. É verdade que o PA falou que você é corintiano, cara? Verdade. É. Verdade, sou Você corintiano. torce todo jogo do Corinthians, você torce, assiste, Todo jogo torço para o você Corinthians. torce bastante. Com certeza. Como é que funciona isso? O coração fica mais forte, né? Bate mais forte. A gente sempre Mas você enche... torce pra ganhar ou pra perder? Não, a gente torce. A gente torce. Se é pra ganhar ou pra perder, é só um Aí é detalhe. outra história. né? Como diria Carlos Alberto Parreira, o gol é um detalhe. Então, agora, se é pra ganhar ou pra perder, é só um detalhe. O Paulo Arnaldo falou assim, ele é, como que era aquela, ele é ridiculamente palmeirense, viu, gente? Então entendam, esse foi o comentário. Seja bem-vindo, alemão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, PA, pelo convite. Seja É uma bem-vindo. honra. Legal demais. Acompanho vocês aí. Vira e mexe tem o Ângelo aqui também, né? Que é da minha panela. Então a gente se diverte. Ah, que muito legal. Hoje Na muito- panela velha. muitos temas, né, sobre o futebol dessa semana, né? Grande amigo, primeiro seja bem-vindo, alemão, PA também. Temos aí para falar muito do Palmeiras, aproveitando o nosso convidado. Vamos falar aí também das trocas de técnicos que Mais uma, aconteceram, né? Principalmente aqui, o Dorival saiu e veio ele, Fernando Diniz, o homem tá de volta. Saiu hein? um educado e veio. Deixa pra lá. Aquelas alterações do futebol brasileiro, né? Troca do 8 pro 80, né? Estilo de jogo, Não. como conduz o grupo, totalmente diferente. Tipo né? assim, vou manter o legado, né? Que legado, né? Tem também as estreias na Libertadores da América, do Palmeiras e do Flamengo. Tivemos aí também o Roger Machado. Será que foi uma resposta positiva? PA. Falando nisso, e aí? A aposta tá mantida ainda, O né? PA, eu não arredo o pé. Se o São Paulo for campeão brasileiro, com o Roger Machado como treinador, a Paulista aqui do lado, na esquina, eu ando 500 metros, sunga preta, não vem que esse sunga de... Falando em sunga, a gente já tem a sunga que ele vai usar caso o São Paulo meu seja Deus campeão do brasileiro. céu. Bota na tela aí, Pedro. Olha, tá lá, que bonito. Eu não vi essa Roger sunga, Machado, cara. mito. Ah, Que coisa, meu hein? Deus Vai do ser essa céu. sunga mesmo? Ah, meu Deus do céu, vou falar pra vocês, viu, cara? Essa sunga do mito Roger Machado. Ó, que beleza. Bom, pelo menos é preta, né, gente? Então, eu falei que tinha que ser uma Fomos sunga no- preta. Eu não vou botar a sunga de oncinha, mas assim, eu vou Que beleza Eu aí, vou né? perguntar aqui, eu vou pedir uma ajuda pro meu amigo, o alemão aqui. Alemão, você acha que eu fui muito maluco nessa... Eu acho que a chance do São Paulo ser campeão brasileiro com o Roger de treinador é zero. Eu O torcedor acredito. do São Paulo vai ficar com raiva, mas é zero. O São Paulo não tem condição. Elenco curtíssimo, que a gente sabe. Que a aposta reverte Cara, pode ser, mas, cara, assim, olha, só se o São Paulo. Como é que foi aquele time na Inglaterra? Eu nem lembro o nome, que ganhou
o campeonato inglês... Agora eu não sei se o São Paulino vai torcer pro São Paulo ganhar, porque ele quer que o São Paulo seja campeão, ou quer ver você de Não, vou te falar, se o cara quiser viver de sunga... Ih, Marquinhos. Ô, PA, o PA pra tirar o sal. Bomba no Palpitecast, o PA quer viver de sunga na A gente Paulista. quer ver você pagando geral lá na Paulista, pagando mico na Pagando Paulista. mico. Irmão Coxa, agora assim, ó, não é seu palpitômetro aqui. Qual a chance de São Paulo ser campeão brasileiro? Fala a verdade, hein? Olha, a chance sempre existe. Ah. É futebol. Agora, realmente, com o Roger Machado no comando e com esse elenco que o São Paulo tem, na minha opinião, o elenco do São Paulo não é um elenco tão forte para fazer aí 38 rodadas dentro de uma regularidade que o leve ao título. Eu acho que realmente a chance de você sair de sunga é muito pequena. Esquece, vocês vão perder esse Vai ficar espetáculo. só na IA. Só em então. Ilhabela vocês vão ir. ver isso, Só gente. na IA. Aqui na, ó. esse espetáculo vocês só vão ver em Ilhabela no final do ano. Ah, não, é porque ele falou pra mim no meio da semana, não, eu ainda vou colocar um cartaz. Aí eu já pensei, falei, vou lá na IA, vou colocar mito na sunga e a foto do Roger Machado. A IA tá pra isso Vou também, falar né? pra você. Pra fazer essas brincadeiras. Como a né? gente não podia perder a semana, também vamos falar do Santos, do Neymar, mais um episódio. Sempre temos aí o Neymar em pauta, não tem jeito. E outro tema que eu acho muito importante a gente falar é a grande novidade da semana, Nubank fechando com o Palmeiras, né? E até Com o a W torcedor, Torre, né? Vai ter com a W Torre, exatamente. O torcedor do Palmeiras vai participar da escolha do nome. Eu achei isso muito legal. Na Bem- verdade, é uma escolha aberta, tá? É. Não precisa ser palmeirense. Não, Tá sim, lá é o link. torcedor, né? A gente falou torcedor. Eu É achei uma ação muito de legal. marketing do banco, né? O banco Porque, usou a ferramenta. porque a história do Nubank, ele sempre criou essas coisas assim, bem participativas desde o começo, digital e tal. Então eu achei legal a estrutura. E você, como palmeirense, quero saber o que você achou dessa troca, né? Vindo a Nubank agora, enfim, e essa possibilidade da escolha, enfim, o que você acha da parceria? Mais Se grana, você né? tiver números aí também, pode apresentar. O Nubank, veja bem, o name rights dá direito a 15% para o Palmeiras atualmente. Sim. A partir de 2029, o Palmeiras terá direito a 20%. Uau. Faz parte do contrato, né? 30 anos, né? O com a W percentual Torre. vai aumentando e aí a partir de 2029 o Palmeiras tem direito a 20% do name Olha rights. só. Realmente é vantajoso a troca do nome. O Nubank realmente está injetando uma grana boa, Sim. né? E muito significativa, praticamente 5 vezes mais do que o Allianz pagava, né? Você Então, vê, é impressionante. E isso É só muita foi grana. viável porque a Crefisa também saiu, né? Exato, do Palmeiras. exato. entende, é da tia, entende. Agora tem a da Crefisa, tem o estádio da Crefisa e vai ter do Nubank agora, do olha Nubank, só. ó. Só opções Legal. bancárias. No Pacaembu, agora é Mercado Livre, né? Também Name tem rights do Mercado Livre. Mercado Livre do Mercado Pago, né? Tem aquela Sim, sim, estrutura sim. que é uma empresa. Então, cara, é E no sensacional, né? Morumbi é bis. Mas assim, quase foi pro Morumbi. Alguma coisa travou de ir pro São Paulo. Quer dizer, A situação do São Paulo tá tão sim, mas tumultuada que... mas o que eu quero dizer é que assim, vão começar a olhar para esse Sim. para esse cenário de uma forma um pouco diferente. Você tem um cenário hoje, por exemplo, que o Nubank entrando na arena do Palmeiras, a Neoquímica Arena começa a se mexer também. Sim. Porque, salvo o meu engano, Movimenta, o né? contrato de name rights deve estar para o final também da Neoquímica. Então, todos os estádios ali começam a criar uma ferramenta de arrecadação, que é o name rights, que todos os times do mundo utilizam e os clubes brasileiros pouco utilizavam. E quanto tá valorizando isso, você viu, né? O crescimento aí, acho que sai de 5 milhões, né? 5 milhões de dólares Com o Allianz para pra 15, 15 milhões? 15 milhões ano. Né? Muito, cara, realmente uma é grana relevante, né? muito Então, boa. e outra, é uma marca moderna que vai fazer com certeza vai fazer várias Pra ativações. quem gosta de assistir ah, show, ativações lá e no tal. agora vai ser... tem a votação, né? Ou no Nubank Arena, ou Nubank Arena, Nubank Arena, Parque ou Parque Nubank. Parque Nubank. Então, assim, quem for correntista, né, do Nubank, vai poder ter prioridade. 4 algumas contas, coisas 3 pra da empresa comprar- e uma pessoal. Vou para votar. comprar os vou- ingressos de vou show, participar algumas aí. coisas. Assim, né? Tudo, né, ajuda, né? Evidentemente ajuda, né? E aí você trouxe, Alemão, uma informação curiosa, né? Que assim, um banco concorrente, o Itaú, tinha fechado
alguns shows, ou tinha fechado não, tem fechado. Tem agendado Quer dizer, um vai ser pacote de bem shows curioso no final isso, do né? ano. Patrocínio do Itaúna no Bank Arena. Vai ser bem. Vai ser bem. Se é que não vai cair isso por algum motivo, mas imagino que não, porque é um contrato fixado pré, né? Mas de qualquer jeito. Isso lembra Vicente Mateus, que agradeceu a Brahma pelas Antárticas que mandou. Boa, bem boa lembrança. Já era um cara o visionário. homem da faca de 2 legumes. Ele né? enxergou Esse a era Ambev, né? Já era um sensacional. cara visionário. pô. Exatamente. Ô, Pia, eu vou provocar pra ver se esse cara é palmeirense mesmo. Manda. Escala o melhor Palmeiras de todos os tempos. Escala, depois a gente debate. Primeiro eu Tá. quero que você escala aí pra gente entender. Dos que eu vi. Dos que você viu, lógico. Os jogadores que eu vi, um Leão, 2 Arce, lateral direito. Bom, Menção honrosa ao Cafu, mas só jogou 6 meses. sim. Mas dos que eu vi, Arce, a zaga Luiz Pereira e Gustavo Gomes. O Luiz Pereira é o meu grande ídolo. Lateral esquerdo, Roberto Carlos. O meio de campo, vou montar um meio de campo de videogame. Camisa 5, César Sampaio. A 8 eu deixo com o Alex e a 10 pro Djalminha. Meu Deus. E na frente, Edmundo, Evair e Rivaldo. Tá bom pra você, Pia? Pega essa. Chupa essa manga, Pia. Sabe que o homem conhece do Palmeiras? E aí eu vou te trazer uma pergunta em cima do seu Gostei time. do time dele. Vamos discutir sobre o time, mas percebi que você não. Exceto o Gustavo Gomes, que eu vejo muito palmeirense dizendo que a grande fase histórica do Palmeiras é agora. E que o Palmeiras de hoje. Faltou o técnico. Deixa ele falar o técnico. É uma boa. Olha, não tem como não fugir pelo número de títulos dele e o trabalho relevante que ele vem fazendo. Eu considero o Abel. Mas você acha que ele é o cara que. Agora, o jogo mais bonito que eu vi foi pro Fechou de Poxa, Chegou. o Fechou é bravo. Eu que trabalhei aquela equipe do Chegou. E aí eu te questiono disso. Certo. Será que esses caras, do jeito que jogavam, com essa qualidade técnica, era o cara certo pro Abel? Porque o Abel gosta de um time muito mais. Equilibrado. E eu vou até mais. Ele gosta de um time que joga muito mais pro grupo, que joga muito mais por uma bola ali no jogo, pelo resultado, do que para dar um espetáculo. Um time como Sim. esse, na minha ótica, tinha que ter um comandante, um maestro, não era nem um treinador, né? Para esse time, o melhor seria o Luxemburgo, que gostava mais do jogo bonito, um jogo mais solto. O Abel já é um cara muito mais equilibrado, preza mais pelo jogo defensivo, muitas das vezes o jogo reativo, Sim. né? Eu já ouvi de pessoas de dentro do Palmeiras falarem que em muitos jogos o Abel, quando faz 1-0, ele fala pro pessoal, ó, vamos segurar que a gente confia na Mas defesa. isso não precisa nem falar, só você ver Ele jogo faz Jogou contra o isso. São Paulo. Ele faz isso. No clássico. Então choquei. é nítido. É. Mas a gente tem que dar o crédito que ele formou uma geração vencedora, são 5 anos aí de hegemonia no futebol e o homem é competente. E aí o que eu ia te falar em cima disso, eu quero até trazer o PA, você vê que curioso, né? Porque ele é sem dúvida o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Eu acho que não tem Sim. questões. Tem alguma Não. questão? Não, né? Mas primeiro, ele não. Só que ele não teve os melhores jogadores dessa. Porque tem muito palmeirense recente que acha que esses caras que jogaram aqui na última geração são a concurso, são espetaculares, Dudu e tal. E aí você fez uma seleção que você só colocou um jogador, o Gustavo Gomes. Só ele. Eu vou repetir aqui: Leão, Arce, e eu concordo plenamente contigo, e a gente pode até discutir. O Cafu ficou 6 meses no Palmeiras. A relevância do Arce pro Palmeiras na primeira Muito Libertadores maior. muito maior. Né? E aí não dá para você comparar, com todo respeito, e aí eu vou trazer esse saudosismo, o Marcos Rocha com o Cafu ou com o Arce, né? Eu acho Sim. que, pô, ele tem a história dele, mas tecnicamente não dá, certo? Uma zaga, e aí eu concordo muito com você, o Luiz Pereira é o concurso, zagueiraço, e aí você tem o Gustavo Gomes, muito bom, você teve ali um Clebão e um Antônio Carlos também excelente, né? Que também poderiam ter sido escolhidos, foram espetaculares, eu acho que o Gustavo, ele representa essa geração, longevidade, título, tudo isso. No lateral esquerdo, até estava discutindo com ele nos bastidores, e eu já falei isso pro PA, já sabe aqui. Eu falei assim, ó, acho o Roberto Carlos mais jogador na carreira, mas no Palmeiras, eu acho que o Júnior jogou mais que o Roberto Carlos, mas é uma discussão boa. Pô, você tem um César Sampaio, que é um 5 espetacular, eu não vi o seu Dudu jogar, né? Pô, os 3 meias que você falou tá de sacanagem, que é Djalminha, Alex e Rivaldo. Pra mim, o Alex no Palmeiras jogou mais que os outros dois pelo fato de que ele conquistou também. E o ataque, pra mim, que eu sempre falo, que do Palmeiras, os caras que eu vi foi Edmundo e Evair. Então, cara, eu acho o time Edmundo e Evair é uma dupla espetacular. espetacular. Eles fizeram sucesso aqui e depois fizeram sucesso no Vasco. Sim. Sim. Galera pouco Não, lembra, mas eles sensacional. jogaram juntos no Vasco e arrebentaram. O que você acha da comparação que muito palmeirense faz, que fala que o Dudu
é muito mais jogador, ou foi muito mais jogador que o Edmundo, e que representa muito mais o Palmeiras. Na minha Certo. ótica, isso não tem nem comparação, mas queria te ouvir. Dudu versus Edmundo. Vou lembrar um grande amigo meu, João Guilherme, um abraço pro João Guilherme, narrador. A necessidade não tem comparação. O Edmundo é muito melhor. Concordo. O Edmundo é muito melhor. O Melhor Edmundo, jogador do mundo em 97. exatamente. O Edmundo era para ter sido eleito o melhor jogador do mundo e só não foi porque jogava no Brasil. O Edmundo carregou a Fiorentina, que era Edmundo e Batistuta, a dupla, Sim. e só não foram campeões porque havia uma cláusula no contrato que no Carnaval o Edmundo tinha o direito de voltar para o Brasil para pular Carnaval. Ele voltou para pular Carnaval e a Fiorentina perdeu o Scudetto. Até hoje a torcida da Fiorentina não perdoa o Edmundo por isso. Mas ele era um jogador completamente fora da curva. Ele era espetacular. Resolvia jogos. Num curto espaço ele tinha o drible fácil. E o Edmundo, assim, nós temos que pensar no jogador de futebol. Como jogador de futebol dentro das 4 linhas. Não dava ele era mais. sensacional. Se na final da Copa de 98 o Ronaldo não aparece e entra o Edmundo, a história poderia ser outra. Eu vou te falar que eu concordo com você. Eu já falei isso. Eu não tô comparando o Ronaldo e Edmundo. Não, Tá. não. Isso. Questão é Era a seguinte. situação do Ronaldo e o quanto o Edmundo poderia. E né? quantos jogadores da seleção, você viu, eu vi declaração do Leonardo, do César Sampaio, que a cada 2 minutos o cara perguntava se o Ronaldo ia bem. Como é que você tá? Começa o jogo com 10, 15 minutos, ele toma uma cotovelada e cai em campo. Cara, assim, o Ronaldo, infelizmente, por mais que seja um gênio da bola, um grande jogador, talvez nenhum técnico teria coragem de ter feito o que o Zagallo deveria ter feito. Uma coisa é ele ter começado no banco depois de tudo aquilo, né? Ele A não trombada deveria- ele com não- o Barthez, o time inteiro correu em cima É dele. o Barthez, eu esqueci. Quando ele tromba com o Barthez. Eu falei Ele não cotovelada, deveria não nem foi. ter ido pro estádio, na boa. Entendeu? Não Então, deveria assim, nem ter ido pro estádio. Eu acho que assim, o Brasil entraria de uma outra forma. O Brasil entrou muito preocupado com a história do Ronaldo e ele em campo gerou mais preocupações. Já vi vários jogadores falarem a esse respeito. Acho que o time da França era muito bom. Acho que a França teria condição de ganhar do Brasil em qualquer circunstância. Já falei isso aqui também. Mas acho que aquilo prejudicou muito o Brasil emocionalmente. Aquilo detonou Concordo ainda com mais. você, Pedro. O fato, mais cedo, já abalou. Aí, ele chegar no estádio, se apresentar pra jogar, e o Zagallo ainda ter escalado ele, aí a vaia foi pro Muita prédio gente mesmo. gosta do cara a cara, É. né? Aquele Brasil e França de 98, se a gente colocar para jogar 10 vezes, o Brasil ganha 8. Exatamente. O Zidane nunca tinha feito um gol de cabeça na carreira. É. As pessoas não param para pensar essas coisas. Naquela tarde, foi uma tarde em que o melhor time estava numa noite infeliz Mas a zaga do Brasil era uma desgraça, irmão. e a França voando. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Deu Aqui- tudo certo. O time do Brasil, eu vou te falar só um único ponto que eu discordo desses 8. Vou falar o porquê. Porque o ataque do Brasil, mas, cara, os laterais, mas, cara, Mas o posso te Brasil falar? tinha uma zaga que tava. O Não, era o Júnior- Júnior Baiano e o o... Gonçalves, né? Não. Tá jogando, era o Júnior Baiano é o Dair. Não, não. Era a zaga de 98. Ô, Marcelo, Tafarel, pra Cafu, mim, Júnior verdade. Baiano, Aldair e Roberto pra Carlos. mim, a final da Copa antecipada foi Brasil e Holanda na semi. Quando o Brasil É. passou pela Isso. Holanda, falei, Brasil já ganhou. Exatamente. Não, e o que o Zidane jogou Não, o mundo ali, inteiro, o mundo ó, inteiro E, pensou cara, isso, passou do 90, Holanda. você para assim, e o time do Brasil. Tem um detalhe interessante: o titular de seleção é o Denilson. O Rivaldo ganha a oposição do Denilson ali, os 45 do segundo, e faz uma Copa, pra mim, espetacular. Pra mim, eu sempre falo: a melhor Copa do Ronaldo não foi a de 2002. Ele ganhou. A grande Copa do Ronaldo foi em 98. Ô, velho, ele pegava a bola no meio campo, levava todo mundo, o seu Ronaldo Sim. contra a Rapa. Era Sim. impressionante. Aquela Copa do Ronaldo. 2002 ele já teve um problema no joelho. Aí Ele já foi o exemplo, ele foi assim, o cara perfeito, finalização e tal. Mas Ele a tava Copa de no auge em 98 era 98. brincadeira. O Edmundo era o Ronaldo era um E o espetáculo. Rivaldo jogou bem as duas. Jogou bem Sim. as duas, né? 98 Mas e eu acho 2002. mas eu concordo quando o pessoal fala que, assim, acho que em 98 o Ronaldo é inquestionável como o melhor jogador do Brasil na Copa. Acho que Concordo. inquestionável. Gol, tudo. 2002, eu já vejo gente defender o Rivaldo, gente defender o Ronaldo. Eu acho que eles foram muito bem os dois, pau a pau. Mas e o Rivaldo foi bem em 98 também. Mas 98 pra mim foi a Copa do Ronaldo. O Ronaldo voou. Né? E o Zidane, que pra mim sobrou. Foi E espetacular. eu o acho que Zidane. foi uma das melhores Copas que eu já vi, foi a de 98. Foi muito boa. Muito boa. No nível geral, assim, Nível sabe? técnico bom, boas equipes. Porque a gente vinha de uma Copa de 90 muito fraca, ruim. Em 94 deu uma melhorada, mas acho que por causa
das altas temperaturas lá e os horários dos jogos nos Estados Unidos, isso tirou um pouco da qualidade do futebol. Sim. E basta ver como a Itália se apresentou na final contra o próprio Brasil, com o Baggio arrebentado, tudo. 98 não. 98 foi uma Copa, teve jogos assim sensacionais. Eu lembro de França e Paraguai nas oitavas, né? Nossa, foi um drama, é Que verdade. jogaço, cara, Jogaço. verdade. Jogaço. França e Paraguai. O Gamarra jogou demais. Aliás, que jogava de bola. Nossa senhora. Agora, o jogo do Brasil e Holanda Tá, não, é aquela cena histórica do Zagallo, né? Nos Sim. pênaltis. ali. Eu acho que é um Foi dos maiores espetacular. jogos da história das Copas do Mundo. Esse Espetacular. Brasil E Holanda. Que era um timaço, Holanda, né? Timaço. Cara? Tinha os dois irmãos, Frank e Ronald de Boer. Era um timaço muito forte. Realmente era Bateu complexo. a nostalgia. Fomos no futebol Vamos raiz no aqui, futebol hein? Com a Jana Alemão, hein? Voltando, Vamos voltar vamos ao lá. presente? Vamos falar de hoje. Dá uma tristeza falar de hoje, porque eu acho que o futebol era muito mais bonito antes, mas para que o pessoal não fique bravo conosco, fala, pô, esses caras vão Esqueceu ficar... de uma coisa. Antes de eu falar de qualquer outra coisa, pessoal, você Era tá isso. gostando desse Era podcast? isso. Ah, Era isso. se inscreve no canal, curte, compartilha, fala bem dos convidados, fala mal de mim, eu te amo. Meu hater, você sabe disso, fala mal da gente, fala... Os fale haters bem, querem você com aquela sunga. fale bem ou fale mal, mas fale de mim, fale da gente aqui no Palpite Cast. A gente também tá no Instagram, no canal do YouTube, segue a gente aí, ajuda a gente a desenvolver. A gente faz trabalho com muito amor e muita paixão ao futebol. E você já sabe, o que é o Palpite Cast? O Palpite Cast é o futebol raiz, sem mimimi, aqui não tem nada combinado. Se a gente falar que tá indo para um lado, todo mundo concordar, tá tudo bem. Se todo mundo discordar, tá tudo bem também. Aqui a única coisa que ninguém combina nada. Não existe absolutamente nada polêmica criado. O que a gente tem aqui é sempre autonomia para opinar da forma como ele se sentir na obrigação de fazer com coerência, da forma de como cada um tem vontade. Por falar nisso, PA, mais alguma informação relevante do Verdão em relação a essa semana, antes de falar do jogo teve do a final de suspensão do semana? Abel, né? Mas isso já é uma... Não, mas agora. Qual é a novidade do Não, mas Abel tá agora suspenso? foram Abel suspenso? 8 jogos de suspensão. Não. Tudo bem que ele já cumpriu 2 suspensões, né? Mas ele tem agora mais 6. Será que ele vai Posso cumprir dar, esses posso seis? dar Eu uma não sei. temperada nisso aí do Claro, Abel? Manda à ver. vontade. Eu acho perfeita a suspensão. Também acho. Perfeita, desde que o Abel cumprisse. Isso que eu ia Todo te mundo falar. sabe que o Abel não vai cumprir. Vai isso. ser feito um efeito suspensivo, vai ser isso. feito um pagamento de cestas básicas, alguma Valor coisa de assim para multa. florear, isso. e o Brasil continua a ser o país da impunidade. Exato. O Abel é um grande treinador, mas é chato pra caramba. Concordo. Já Bom ouvir isso passou de um da hora. palmeirense, viu? Bom Não, ouvir isso de um palmeirense. Já viu? passou da hora dele dar o exemplo na beira do gramado. Eu gostei muito da coletiva de apresentação do Fernando Diniz. Ele falou um negócio relevante pra caramba que a gente da imprensa não destaca. E é muito legal. Há 2 anos o Fernando Diniz não é expulso. Não. Há 2 anos o Fernando Diniz não é expulso. Olha só. E ele era um dos técnicos mais vezes Sim, sim, expulso no futebol brasileiro. Ou seja, ele se reciclou, ele se reorientou e passou a se comportar. O Abel tem uma importância gigante para a torcida do Palmeiras e para o futebol brasileiro. Deveria dar exemplo. Sem dúvida. Tá chato pra caramba. Um monte de palavrão na beira do gramado. O dublador foi utilizado Né? lá para contra o Abel. A comissão técnica portuguesa Dureza. se reveza para xingar o árbitro. Isso não é legal. Isso não é legal. Então, assim, a competência que você tem para armar o seu time, Abel, tá faltando para você se comportar no banco. Ó, Alemão, eu concordo plenamente. Vou colocar mais uma aqui que eu acho muito importante, que é o seguinte. Exatamente o que você falou. Tem uma estratégia para pressionar todo o jogo a arbitragem. Exato. E aí eu gostaria que o Abel ele tivesse essa postura também quando o Palmeiras é beneficiado. Porque assim, ele apita o jogo inteiro, e quando o Palmeiras é beneficiado, ele fala, não vi nada de diferente. Então isso é ruim, cara. Não, ele Isso reclama é- até quando não tem razão. Não, na maioria das vezes. Muita- na maioria. Na maioria das vezes é Acho que ele pressão. exagera. Não, é que não é que é uma reclamação. estratégia, né? É pressão, é estratégico, é pressão o tempo inteiro na arbitragem. Talvez ele tenha Escola entendido Mourinho. como funciona o Brasil. Agora, exato, Escola Mourinho. Agora, essa punição deveria ser aplicada Sim, até para servir de exemplo para os outros. com certeza. E que fique claro, tá? Sem clubismo. Punir o Abel, tem que punir os outros. Claro, com Tem que certeza. punir todo mundo. Então, o técnico que chutar o microfone tem que ser punido. Lógico. O técnico que chutar a garrafa d'água tem que ser Lógico. punido. O técnico que invadir o campo para peitar o árbitro tem que ser Como o punido. senhor Zubeldia, né? Exatamente. O que o Zubeldia teria
Ele fazia isso direto aqui no São Paulo Deus e lá no me livre. Fluminense ele invadiu o campo. Deus me livre. Que Então, assim, treinador. esse tipo não de- me lembra de disso, não, velho. por favor, comportamento tem que ser punido. Agora, Vamos. para todos. Vou tentar. Pedrão, primeiro eu vou apresentar o Pedro, que está com a gente aqui, né? O Opa! nosso grande É o Pedro nosso piloto. Lima, nosso piloto comandante, Mago céu de da Cruzeiro hoje. E é o seguinte, Pedrão, se for possível, eu quero que você coloque uma imagem aqui na TV depois, que eu quero fazer uma pergunta para o meu grande amigo alemão, mas assim que você conseguir, eu quero saber a opinião dele Vamos ver. sobre isso. Deixa ele tentar colocar, enquanto ele coloca aí na tela. Porque tem vários nomes, a gente vai voltar aqui nessa história. Tem uma imagem muito bonita correndo aí na internet. As E assim que opções o do Pedro nome colocar aqui, eu vou Certo. fazer uma pergunta muito importante para você sobre a história do Palmeiras, né? Certo. Você tem aqui uma imagem que fala assim: Arena não tem Mundial. Daqui a pouco o Pedro coloca aqui na tela. O que eu quero saber, tem Mundial ou não tem Mundial, alemão? Olha, Fala a verdade, hein, velho? na minha opinião, eu não considero como um mundial. É isso. Eu tenho uma opinião formada que é o seguinte: o torneio da Copa Rio, ele foi importantíssimo, tinha características e um contexto mundial, foi um torneio Importante. formado para resgatar a moral do futebol brasileiro, que havia perdido a Copa de 50, Sim. tanto que vieram equipes do mundo inteiro, os campeões Teve europeus. também aquela questão Enfim, pós-guerra. Isso, Mundial, tudo exatamente. Então, assim, tem todo esse contexto. Agora, ele não foi chancelado como mundial à época e a FIFA não o reconheceu. Então, eu não considero como mundial. Tá certo? O que você tem. Olha que bonito. Ó. Olha aí, a Arena Olha que imagem. Não tem Mundial. Tá certo. A brincadeira é válida. É. Eu acho que o patrocinador tá certo. É até mais uma exposição para o patrocinador, para Claro. o Nubank, né? Agora, é óbvio, o torcedor brasileiro é o mais criativo do mundo. Você sabe que o dia mais triste da história do futebol brasileiro foi quando o Corinthians ganhou a Libertadores, né? Acabou a piada. Porque era uma piada pronta, tão feliz, que devia ter sido assim, não existe o E Corinthians. não foi a de 2000. Não, Foi a não, 2000 ali foi o Mundial de Araque. Mas vamos É. falar, tô falando, aí o de 2012 não dá para questionar. Eles sendo campeão da Libertadores muito bem, invictos, inclusive, não tem questionamento. Ali, dos poucos títulos da história do Corinthians que não dá para questionar de nenhum jeito de arbitragem E e tal. 13 ganharia. E Se não fosse a Operação Amarília. e aí Corinthians e Boca. E aí teve ali também uma situação no Mundial, que aí já é aquele jogo que o brasileiro tem feito com os europeus em Os geral, europeus. jogando por uma bola, aquela coisa, mas também ganhou dentro de campo, também não tem o que questionar. Sim. Né? Obrigado, Pedrão, aí, muito bem colocado. Eu acho que, pô, essa história eu sou muito a favor dos bancos entrarem. Eu acho que, porra, legal. Fazer um tipo de patrocínio como esse só mostra o quanto o futebol brasileiro tem conseguido escalar mais recursos, né? A gente estava no futebol quebrado e hoje a gente é, de longe, o maior futebol, acho que da América do Sul. Das disparado, Américas né? aí, a gente só pede para América do Norte, realmente. Mas entre as Américas, o futebol brasileiro, disparado economicamente, é o mais forte. E aí você tem uma. É bom colocar isso. Tinha uma pauta que era para depois, mas já que a gente falou disso, a gente viu uma declaração do Pedro Martins, do Fortaleza, né? E como estamos falando de dinheiro, poxa, eu trabalhei com o Pedro na Ferroviária, ele foi CEO na época que a gente está lá como investidor. E o que eu posso te falar do Pedro é um cara muito transparente, um cara muito íntegro. E, cara, Fortaleza viveu por alguns anos, assim, uma maré de muito. Só que eu acho que enganaram um pouco a gente. hein? Pô, não, tudo bem, mas assim, ele viveu uma fase Você não de acha, jogar não? vários anos Série A do Campeonato Brasileiro. E aí ele deu uma entrevista hoje e falou: ó, acabou o dinheiro. A gente tá devendo para todo mundo, falta dinheiro para pagar o clube. Então, a primeira coisa, a torcida tem que entender. E aí eu vou fazer um apelo. Eu acho que a torcida tem que ajudar. Porque ele foi tão transparente que eu digo, cara, os caras não têm. Ele falou: eu não consigo fazer planejamento para daqui 6 meses. Eu não consigo fazer para daqui 15 dias. Todo mundo cobrando ele. Entendeu? né? É o dia inteiro cobrando, então é funcionário, tá devendo para funcionário, tá devendo para Clientes, fornecedor, tá né? devendo para empresário. Então, assim, cara, precisa de ajuda. Então, você que é torcedor, cara, vamos tentar ajudar de alguma forma, porque o clube, nesse momento, tá precisando muito de você. Então, colocado isso, queria também. A gente fala de um Flamengo e um Palmeiras, por exemplo, que estão assim numa condição que a gente olhasse há 10 anos, ninguém acreditaria que um clube brasileiro estaria na situação de superavitário tantos anos seguidos e cada vez mais, falando de um Nubank fechando um patrocínio gigantesco como esse, mas você tem a realidade do Fortaleza Agora, hoje e outros clubes. eu vou falar uma coisa. Vontade, Esconderam muito bem os problemas do Fortaleza. Todo mundo aqui, nós, né, da imprensa,
nossa, o Fortaleza, um clube emergente, um clube, né? Organizado, Aparentemente tudo estruturado. organizado, pés no chão. Será Quando que vem uma esconderam? bomba dessa, Será que esconderam, PA? eu não sei. Porque, veja bem, Pra olha, mim foi uma surpresa uma ver o surpresa. Fortaleza nessa situação hoje. É uma surpresa porque, veja bem, o Fortaleza estava surfando uma onda bacana. Sim. Tava lá em cima, brigando pelas cabeças. Quando ele começa a mostrar um declínio técnico dentro do Campeonato Brasileiro, ali você tem que acender o farol de atenção. E talvez não foi acendido. Certo? O porquê? Quando você tem um grande clube e ele começa a fazer loucuras no mercado para tentar salvar, é uma coisa. Você pega um clube de massa, um clube com grande torcida, a torcida sustenta o clube. O Marcelão tá falando agora, ele foi muito feliz na colocação. A torcida precisa ajudar. Quando você pega um Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, ele é um gigante do Nordeste, mas não se compara com um gigante do futebol brasileiro. Não tem como. E aí o que acontece? Quando o Fortaleza entra numa de declínio, e aí o declínio técnico arrasta lá para baixo, a torcida para de comparecer. Então você tem queda de renda, queda de venda de produto licenciado, e aí o faturamento do clube vai embora. E muitas das vezes você começa a contratar treinador estrangeiro, jogador estrangeiro, salário lá em cima, salário em dólar, É isso. e aí você quebra o clube. E é o que aconteceu com o E foi Fortaleza. muito rápido, porque o Fortaleza ainda, nessa época no ano passado, o Fortaleza estava na Libertadores. Pois Sim. é. Olha só como que é a vida, né? Sim. Série A de Campeonato Brasileiro é um faturamento muito mais alto e tal. E aí você tem uma série de coisas que levam a isso, né? Porque às vezes você tem contrato longo, salários altos de Série A, quando você vai para a Série B, mas me parece, e o que o Pedro explica ali no vídeo, é que o buraco é mais embaixo. Não foi só a questão da queda. Ele já diz que quando ele chega, o time já estava Sim. quase sem fôlego, né? E as coisas só pioraram por causa disso. E futebol, eu sempre repito isso, já sabe, quando você tem três vertentes que são fundamentais para você ter sucesso. Dinheiro é uma delas, tempo de trabalho e know-how. Quando falta qualquer uma das três, a coisa degringola. Qualquer um desses três não dá para caminhar separado. Os três têm que caminhar junto para você ter um trabalho efetivo. Quando qualquer um dos três falta, o clube entra em... então, assim, o Flamengo mal hoje, você vai olhar, você vai entender que é uma má gestão. Exemplo, né? Falta de know-how ali no negócio, porque tem dinheiro. Agora, quando o time... às vezes o time não tem dinheiro, tem uma gestão muito boa, mas vai sobreviver pouco tempo. Quer um exemplo? O próprio Mirassol está sofrendo. O ano passado, muito organizado. Primeira vez que desmonta, que você tem que ir a mercado com grana para repor, você já tem problema. É verdade. Entendeu? Então isso assim, não adianta. São três pilares que eles caminham juntos, se completam, e é por isso que às vezes é muito difícil ver um time pequeno conseguir por muito tempo... E você falou uma coisa importante, né? Série B cai pela metade a cota então, da TV. Aí já... É um Porque abismo. antigamente o que acontecia? É um Se abismo. mantinha Quando no vai primeiro pra ano. Série C, o abismo ainda é Não, maior. aí azedou. Aí azedou, é absurdo. Aí é surreal. Né? Quando a gente administrava clube, a gente tinha ali uma coisa que o da Série B para ser uma tragédia, porque aí é realmente, financeiramente, o clube quase que morre, né? É uma coisa absurda. E o problema é que muitas vezes você tem contratos em andamento de 3, 4 anos, e aí o que você faz com esses caras? O cara tá amarrado, né? Então isso muitas vezes, e aí você imagina que você tá pegando um time que caiu. Então, em tese, esses caras não estão valorizados no mercado. Então, é um problema ali meio sério. Vamos falar do adversário do Verdão nesse final de semana? Afinal, temos o derby nesse final de semana aqui de São Paulo na Arena Neoquímica. E aí eu vou perguntar pro PA. PA, molezinha esse final de semana ou não? Palmeiras e Corinthians na Arena Neoquímica. Que era o jogo sobre aqui, domingo, 18h30. 18h30. Nunca mais eu vou ver um clássico às 16 horas do domingo. Não sei, cara. Eu já cansei de falar disso, alemão. E pra trabalhar. E quando é 8h30 da noite no domingo? O horário do clássico, meu amigo. Sábado eu ainda da tarde, aceito. amigo. Sábado à noite eu ainda aceito, mas no domingo. O horário de futebol do sábado, o demais. principal jogo da rodada tem que ser 16 Domingo, horas. 16 horas. Eu quero morrer quando eu chego 1 da manhã em casa de domingo pra Então, segunda. é ruim pra quem trabalha, é ruim pro torcedor, é ruim pra todo mundo. Talvez pra... Enfim. Bom, o Corinthians. você acha? Bom, falaram um pouco mais do Corinthians. Isso. Acho que a saída do Dorival, pela sequência de resultados, é aquela coisa, né? O Diniz chega, parece que num toque de mágico, o time, né? Tudo bem, pegou Platense na Libertadores. É um time também que está debutando, né? Numa competição internacional, no nosso continente, tem todas essas questões. Mas assim,
Me parece que os jogadores já não estavam mais naquela Respondendo. sinergia com o Dorival, né? Então foi um pouco do elenco que fez o trabalho do Dorival afundar de certo modo. Eu sempre gosto de lembrar que o Corinthians foi um dos últimos times na temporada passada que encerrou, né, a temporada que a Copa do Brasil e a final foi junto com o Vasco e o próprio Flamengo que disputou o Interclubes, foram os times que encerraram, né, a temporada mais tardiamente no ano passado. Sem E dúvida. assim, com intervalo mínimo, com o Campeonato Paulista começando já menos de 10 dias do mês de janeiro, lá 2026, você não consegue reconstruir um time. É um time que foi vencedor, conseguiu a Copa do Brasil no ano passado, teve aquele jogo com o Flamengo da Supercopa do Rei, que o Dorival, para esse tipo de jogo, esse tipo de competição, realmente ele é fora da curva, Sem né? Acho que dúvida. hoje em dia é inquestionável, ele é o rei das Copas, né? Mobiliza o mata-mata, né? Exatamente. Só que, assim, por tudo que aconteceu, apesar de ter as pausas, né? Pausa da data FIFA, pausa porque saiu na semifinal do Campeonato Paulista. Assim, você já via que o conjunto do Corinthians não. O Corinthians acho que teve. Quantas vitórias? 2 vitórias na Neoquímica Arena com o Dorival? Foram 2. Eu lembro a Ponte Preta na estreia do Campeonato Agora Paulista. duas. Agora duas vitórias. E teve mais um jogo, acho que foi contra o Novo Horizontino, né? Não foi o Novo Horizontino, foi um. Agora me fugiu, mas foi um dos jogos ali iniciais. O Corinthians acabou ganhando 2 vezes na Neoquímica Arena, um time que você percebia que estava com dificuldade de encaixar, o Garro ainda numa eterna recuperação. O Corinthians, quando perde o Yuri Alberto, e perdeu por um tempo também, o Corinthians sofre com a perda do Yuri Alberto. O Guinegão, que vinha jogando bem no ano passado, caiu muito queda de absurda. rendimento. Normal. Né? Um jogo. O Corinthians perdeu o José Martínez, tudo bem, não era um jogador de destaque, mas, enfim, é uma perda. Até o Alan vir. Aí o Alan ainda teve aquela infelicidade, né? Cometeu aquele gesto obsceno em campo. Então, assim, muitos problemas do Corinthians. E não vamos esquecer também que o Corinthians vem dos problemas financeiros, que não sei como é que estão as Há menos de um contas ano, lá. menos de um ano, o presidente do Corinthians foi defenestrado, assim como o de São Paulo. E ainda somado a isso, o que tá me surpreendendo com o Marcelo Paz lá, que a gente sempre Eu elogiou, gosto tudo. muito. Jogadores indicados pelo Memphis, né? Aquela coisa toda mostra uma certa desorganização do Bom, Corinthians. eu cantei né, essa na bola questão. aqui, você lembra? Já foi assim, É. o Corinthians está contratando aí jogador em atividade. São Paulo já fez. Eu não gosto desse perfil desses caras que vêm aqui. Aí o cara acerta um jogo ou outro, mas que vem aqui encerrar a carreira, eu não gosto. Eu prefiro aquela linha de jogador saudável, jogador novo, com vontade. Isso que dá certo hoje para um time que nem o São Paulo, que nem o Corinthians. Cara. Agora, nitidamente, é um problema de vestiário. Sim. O Corinthians tem um problema sério de vestiário que tem que ser administrado, porque o Ramon Dias era muito querido por esse grupo, Verdade. principalmente os gringos. Exato. Ele priorizava os gringos e os jogadores estrelas. Sim. De repente, o Ramon caiu. Contrata-se o Dorival. O Dorival priorizou a garotada Uhum. e os jogadores brasileiros. Isso. Tanto que, você falou do Martinez, você viu o post que ele colocou na saída do Dorival. Sim. Então, é um O grupo, Martínez é a arboleda do Corinthians, velho. é um Esquece. grupo Fora de campo, perigoso, é um grupo perigoso e uma diretoria que não tem convicção nenhuma. Porque o Fernando Diniz tem um esquema de jogo completamente diferente do Dorival e do... É isso que eu falo. É isso que eu Esse falo. não tem convicção de jogo isso que eu nenhum. falo. Isso é um problema muito sério. Agora, o muito sério. pior, você já trabalhou com futebol, você sabe disso. Pior é um vestiário desse que tá pegando fogo. É. Com certeza. É muita cobra com veneno para pouco administrador. Mas eu vou te falar uma coisa: quando você troca de treinador no clube de futebol, muda é tudo. impressionante como muda. Muda tudo. Vai demorar 3, 4 rodadas, que é depois que ele já vai escolher mais os caras entenderem quem é o que é do cara e os outros começam a. É isso que tá errado. Qual é a patota É do isso, cara? é isso que tá errado no futebol, sobretudo no futebol brasileiro, né? Os jogadores têm mais força do que a posição hierárquica do técnico. Porque junto com os jogadores vem torcida, vem empresários dos jogadores. sem dúvida. Então não tem uma hierarquia. É uma coisa assim, os de Aliás, baixo é bom o derrubam empresário quem tá de do cima. Disney, né, cara? Então, mas a diretoria do Corinthians já tinha como exemplo o próprio Corinthians.
Em 2012, o Andrés bancou o Tite. Sim. Na derrota pro Tolima, ele entrou no vestiário e falou pros jogadores, ele não vai cair. E agora, com o Dorival, a diretoria deveria ter feito isso. Também Porque hoje o Dorival, dentre os técnicos brasileiros, ele é um técnico que tem um desempenho melhor. Falou. O Ancelotti é o Dorival que fuma charuto. Tá? Eu sei que é polêmico isso que eu tô falando, mas eu tô falando isso porque o mesmo desempenho que o Ancelotti teve na seleção é o do Dorival, 58%. Então o Ancelotti é o Dorival que fuma charuto. Só que é o Ancelotti, fala italiano, fala grosso, jogador, estamos com jogador, concorda, e viaja pra lá, e Imita viaja todo pra mundo, cá, né? vai pra Mirassol, é isso. Agora, o Dorival deveria ter sido apoiado. O problema está no vestiário. Tem laranja podre nessa caixa aí. Ah, eu não tenho E dúvida quem disso. tá acima não dá o respaldo, né? Exato. Mas talvez não conheça de futebol, né? E deu toda essa autonomia. Agora, o Marcelo Paes, sim, um grande profissional. Eu acho que é muito bom. Mas ele não tá. Ou ele não tá conseguindo, Aqui- ou nós estamos se enganando de Há novo, quem né? diga que o Marcelo Paes não se dava com o Dorival. Isso pode então. acontecer. Isso pode acontecer. Assim, isso é mais comum do que acontece. Aliás, o Dorival, ele é assim, ó. Uma coisa que tem que deixar claro. O Dorival é um baita de um campeão. Concorda? Cara, curioso que o que ele falou, você sabe que é o que eu falo toda semana. O Dorival, se você puxar os últimos 10 ou 15 anos do futebol brasileiro, é ele, o Cuca, talvez você tenha um outro. Esquece o Abel, que é de fora, mas brasileiro, Dorival, é no mínimo ele, o Cuca, não sei se tem alguém outro. Eu acho que ele, quando ele foi pra seleção brasileira, você pode até falar, não foi Dorival bem. e quem? Talvez o Cuca nos últimos anos. Obrigado, né? Nós estamos lá no Santos, Trabalhinho, fazendo né? trabalhinho direitinho com os jogadores, tá? Estamos implantando, né? Estamos indo, mas é difícil, né? Muito bom, alemão. Mas é muito bom, cara, muito bom. Mas, cara, assim, são os, talvez, assim, sei lá, talvez não tenha um ou outro. Mas, assim, em conquistas, em chegar e você saber, por exemplo, se estivesse no mercado hoje, vamos colocar que o técnico do Corinthians não fosse o Dorival, tivesse no mercado hoje, uma prateleira, Dorival e o Diniz, quem você contrataria pro seu time? É gosto. Ah. Eu gosto muito do Diniz, cara. Eu contrataria o Dorival. Eu também gosto muito contrataria. do Eu nem Diniz. pensava, porque o Dorival é o cara que chega Eu e gosto. ganha. E o Dorival chega e ganha. Agora, O Dorival é o que faz o arroz com É, feijão. o feijão, eu gostava, mas assim, quando ele tava no deixando São Paulo, eu bem gostava claro, dele, por eu quê? gosto Porque ele trocava, vai trocar o lateral. Cara, lateral direito, jogava de lateral direito. Volante, jogava de volante. Não tem essa história de ficar toda hora inventando moda. Eu gosto do treinador, É mas assim, assim... Eu gosto muito do Diniz, tá? Mas eu volto na convicção do trabalho. Treinador mais vencedor, um treinador isso. com mais equilíbrio tático é o Dorival. Hoje no futebol brasileiro, o treinador mais completo que nós temos é o Dorival. Talvez o cara que mais se aproximou do Dorival nos últimos anos tenha sido o Felipe Luiz. Uhum. Que fez um trabalho consistente no Flamengo, claro que com um super elenco, mas ele fez um trabalho. É igual o Dorival. Ele Eu acho que o faz Felipe Luiz vai ser maior que o Dorival. Acho. Tenho comigo. Mas hoje a o Dorival é maior que carreira, ele. a carreira indica e projeta um Felipe Luiz isso. maior. É Mas isso aí. hoje é o Dorival. Hoje é Hoje é o indiscutível, Dorival. né? Exato. Então, assim, o Dorival é um grande treinador. Então, assim, você não vai colocar. Agora, você tirou um grande treinador. Você tirou um peso de um cara ganhador e tudo. Mas talvez, é o que você falou, talvez não desse mais. Exato. Quando você trabalha num clube, às vezes tem treinador que não dá mais. E eu trabalhei bastante assim, não dá. A boleirada não quer mais, os funcionários não querem mais. Tá todo mundo trabalhando de mau humor. Acontece um detalhe ou outro que realmente, ó, aí o cara vai embora, fica todo mundo feliz por um tempo, enfim, consegue, por algum motivo. Mas não é uma força muito, assim... É porque eu vejo que nas hierarquias você identifica a laranja podre e manda embora, exato. E o gerente, na empresa, no mundo corporativo, o gerente, o coordenador, Sim. se eles têm história, se eles têm respaldo, eles têm o respaldo da diretoria. Sim. No futebol isso nunca acontece, ou É, raramente É, acontece. você tem razão no que você está falando. Mas assim, o problema é que nas empresas, em geral, o cara não está exposto. No futebol, ele tá com a É cara vitrine lá. o tempo Então, inteiro. assim, é duro. É Hoje verdade. você tem duas posições. Antigamente era só o treinador, agora é o treinador e é o executivo de futebol ali. Por exemplo, quando a gente vai falar do São Paulo, você olha as redes sociais, você vai ver sempre a galera falando do Roger, mas tem pelo menos um ano que se fala daquele que eu não falo o nome. Rui Costa? Do Rui Costas, né? Eu não gosto de falar, mas tudo bem. Eu acho ele horroroso.
Acho que isso não trouxe o São Paulo, não trouxe, sei lá, não conheço o trabalho do dia a dia, mas os resultados. Eu não E o gosto como ele Corinthians se põe. perdeu 2 de uma vez, Então, né? é Porque isso. perdeu o Fabinho Soldado É. e agora perdeu o Perdeu o Dorival. Dorival, Eram os é dois isso. caras de referência. E aí, então, é isso. E aí você tem o Marcelo que. E aí, o que eu falo do Marcelo para encerrar é o seguinte: Marcelo, ele é daquele papo. O Pedro é mais ou menos assim, do futebol moderno. O Diniz se encaixa perfeitamente nessa história do que eles falam do futebol moderno. O Dorival não. O Dorival é da linha do Muricy. Não gosta desse negócio do Renato Gaúcho. Que futebol moderno, né? Futebol é futebol. Fala a verdade, né, meu filho? Você não sabe nada de futebol. Pelo amor de Esse aí. Deus. Esse Você é aí. muito fraco, Esse velho. aí, esse aí. O Muricy assim, é dessa linha. E o Dorival e o Muricy tem essa coisa, o negócio do futebol é futebol. Não tem essa, tipo, e aí, sabe aquela história do, né, o cara falar uma linguagem um pouquinho mais diferente, provocar o jogador para estudar, para fazer as coisas. Cara, você não vai ver isso no Dorival. Ele vai falar, Dorival, você vai cumprir essa missão aqui. Eu não tenho tanta preocupação em desenvolver o cara em outras partes e usar a linguagem e tal. Ele fala a linguagem que o jogador quer ouvir. Então tem muito disso. O Pedro é um cara, por exemplo, que eu trabalhei com ele, ele queria muito trazer um treinador para ser quase que um professor para os caras. O Marcelo tem um pouco dessa linha, Sabe sabe? de uma coisa que eu vou falar agora pra você? A conta ficou pro Corinthians, certo? Sim. Da demissão do Sim. Dorival. Por que quando chega uma pessoa de um cargo superior, não bate com a filosofia, a coisa acaba desandando e ele acaba tirando e esse ônus, o custo, não fica pro clube. Fica pro clube. É, tem Né? razão. Concordo. Tem razão. Muito Por bem que que colocado, a gente não Tem chega razão. quando assume... Eu já tive na minha outra Chega um profissão... executivo de futebol, não bate com o cara, tira o cara eu já e o clube tive- que paga. Isso aí. eu já cheguei numa empresa com um cargo, né, de gestão, de coordenação. Tudo bem, eu tô vendo ali que não é bem a linha de trabalho de quem tá abaixo de mim, mas vamos trabalhar a longo prazo, não vamos tirar alguém e trazer alguém, né? Porque isso custa para a empresa, 8 Ah. milhões. né? Então, Essa brincadeira do Dorival. 8 milhões a eu rescisão. não Ah, consigo então. entender. Então, todos os Me dirigentes corrijam se eu tiver errado. cometem esse Da onde vício, veio o esse- Marcelo Paz? Fortaleza. O Fortaleza. Quando o Dorival foi pro Flamengo, onde ele estava? Será? Ceará. Foi no Ceará, né? Foi. E Ceará. lá eles eram Rivais. rivais. E Mas isso... talvez alguma coisa tenha ficado, talvez o estilo do dia a dia. A gente nunca sabe o que acontece, né? Talvez tenha tido algum tipo de rivalidade. Eu acho que todo mundo que chega num lugar quer deixar a sua marca. Esse é o problema. Pode ser, Esse é o X da questão. pode ser. Você, tem que ser com os meus, tem que trabalhar com os meus, e é assim. E não é só no futebol. Isso, em várias áreas acontece Eu isso. sempre falo da comissão técnica do VDV, tá certo? Mas eu tenho uma comissão, eu levo o Melo, tá certo? O Melo, mas eu levo mais a minha psicóloga. Eu sou vanguarda, tá certo? Eu trouxe o Fica fisiologista. as bolhas aí no futebol, tá vendo? É isso. Tem a bolha do Dorival, Minha tem a bolha comissão- do minha comissão Marcelo é barata. Paz, tem a bolha do Minha Fernandinho. comissão é barata, 12 milhões por mês, tá certo? 12 milhões. O pessoal fala do Vanderlei, mas é barato. Um E é o milhãozinho mal por da hora. sociedade, né? É o mal da sociedade, é isso. por hora. É 1 milhãozinho por hora. barato. Porque você às vezes perde um profissional. Porque se eu estivesse no lugar do Marcelo Paz, tudo bem, posso não agradar o trabalho do Dorival, mas eu vou comprar a briga. Falar, vocês vão correr, a gente continua. Vocês ganharam os títulos. Legal, Você vocês tá não coberto de fizeram. razão, Pedro. Vocês fizeram mais do que obrigação, né? Agora, mas o técnico é o Dorival, até o final do contrato. Acabou. Quem tiver insatisfeito, que fale logo e saia daqui. Pois é. Agora, alguém faz isso? Não, Não. porque aí ele... Sabe por que não faz? Porque muitas aí vezes- vira uma conveniência, ele quer trazer o que ele agrada mais. E né? vou te dizer, hein? O Corinthians é o time certo para se fazer isso. Por quê? Porque se o executivo vai dar uma coletiva e fala o seguinte, ó, os jogadores estão querendo derrubar o treinador. A torcida A saca armação torcida dos vai caras. na. Aí você vê, nem falaram o que aconteceu. Eles foram na porta do CT e enquadraram os jogadores. Pois é. Se não ganhar domingo, o bicho vai Pô, pegar. eles pegaram um zagueiro ali que deu até dó. Então, teve um garotinho lá, ficou branco o rapaz dentro do carro. É por isso que eu falo, o Corinthians era o time certo para fazer isso. é. Time certo. Mas, enfim. Cara, assim, muito legal, muita discussão muito boa. E dentro de campo, cara, o que dá pra falar aí? É muito pouco tempo pra falar da chegada do Diniz, evidentemente. Não, o jogo, como eu falei, na Libertadores, contra o adversário que nunca tinha jogado uma partida de Libertadores. Ali empurrou o bêbado da ladeira, né? acho Com que o aquela Corinthians- expressão que a gente fala. O Diniz acertou ao colocar o garoto Kaique. O
O Yuri Alberto fez o segundo gol, mas aí o adversário não dá pra avaliar. Agora, domingo vai ser um bom termômetro. Mas ainda eu acho que o Palmeiras é favorito, Então, até pela condição de jogo e o time que o Palmeiras tem, né? Eu não acho só que o Palmeiras, eu acho o Palmeiras muito favorito. Apesar de ser um clássico, O Flaco vai time por chutar a time, bandeirinha de novo, ou é não? impressionante. Olha, eu não gosto Palmeiras estará sem o John Arias, que atualmente é a principal ferramenta aí de eu já ataque do começo a mudar um Palmeiras. pouquinho, porque esse cara é um fenômeno. E o Exatamente. Vitor Roque tá sendo ainda preservado. O Né? Vitor Roque ainda me parece que não voltará. Agora, sobre o Diniz, vocês estavam falando sobre o Diniz, eu gostei do Corinthians ontem. O Diniz mostrou um Kaique com uma opção de velocidade ao lado do Yuri Alberto. Foi uma peça que o Diniz destacou ali. É um garoto, isso mexe com o elenco também. Acredito que o Corinthians vem muito forte para O domingo. que aconteceu com o João Arias? Desculpa, eu não vi. Por que ele John não Arias participou? está suspenso. Ele está suspenso pô, pelo uma pena, brasileiro, viu, cara? terceiro Porque- cartão amarelo, não jogará domingo. O Pia- Palmeiras deve jogar com o Sousa. Eu gostei do meme, quando o Fernando Diniz foi anunciado, gostei do meme. O goleiro, o Hugo. chegando, dando de cara com o Fernando Diniz. Agora você vai jogar com o pé. Agora você... E a cara do Memphis e do Hugo Souza. Vocês viram esse? Tem um outro mesmo muito engraçado. Esse cara fala: o time do Corinthians pro Fernando Diniz. É um gol que é horroroso que sai aí. Não, eu não sei nem de que jogo que foi. Que os caras estão tocando a bola, jogam Desde a pro pequena goleiro, área, o goleiro faz o gol contra. faz gol contra. Mas, cara, esse é o Diniz. Esse é o Saidinha Corinthians do Diniz. É muito bom. Cara, assim, eu torço muito para que dê certo o Corinthians. Eu com o Diniz, de verdade, eu gosto do Diniz, trabalhei com ele fora do campo. Tenho minhas divergências com o jeito que ele joga, porque eu sou mais do futebol mais antigo mesmo. Eu gosto mais do outro tipo de futebol, mas ele é um cara nota 1000, nota 10. Eu não. Sempre falo aqui que eu não acho nem ele. Eu tenho parte da imprensa que coloca que ele é o Guardiola brasileiro, discordo plenamente. E também não acho que ele é horroroso. Eu acho que ele é um dos bons nomes ali. E se tivesse mais resultado, seria mais exaltado. Como não tem tanto resultado, e eu sou muito coerente aos números, eu acho que ele é um bom treinador, mas está longe de ser tá no topo ali. Eu acho o Dorival ainda muito mais do que ele, Sim. porque tem conquistas relevantes. E aí eu queria te falar uma coisa, cara, pra mim, quando o Palmeiras contratou o John Arias, o Piazza, eu falei, cara, que jogador é esse que o Palmeiras tá trazendo? Eu gostava muito dele no Fluminense, e ele caiu que nem uma luva no time do Palmeiras. Pra mim é zero novidade. Eu imaginava que ele ia ir muito bem. O Piazza, eu falei, nossa, agora o Palmeiras tem um craque. Até falar o PA, não sei se a gente falou ao vivo, eu acho que imagino que sim. Cara, o Palmeiras trouxe um craque. Ele é craque. Porque ele tem o drible, ele bate bem de média distância, ele tem o drible, Ele é frio, ele é né? inteligente, Ele é muito frio. ele é craque. Ele, pra mim, por exemplo, vai ter Palmeiras vai ficar bravo. Tecnicamente, ele é muito melhor que o Dudu, por exemplo. Eu acho ele um jogador muito mais refinado do que o Dudu. Ele, com um jogador de tanta velocidade e de explosão, como o Tigrinho, o Vitor Roque, pô, o Flaco, que é um Fica cara difícil inteligente. de marcar. Pô, na hora que você tiver a volta do Paulinho, pô, o Palmeiras vai ter um elenco que é sacanagem. Esse ano passado eu falei aqui, o elenco do Flamengo apanha o elenco do Palmeiras apanha pro do Flamengo. Né? 11 contra 11, o Flamengo Sim. era melhor, mas mesmo no elenco. Esse ano a situação eu vejo diferente. Eu acho pau a pau Equilibrou um e vai pouco ser mais. jogos decididos ali no momento bom de um jogador e do outro, porque é muito mais equilibrado. O ataque do Palmeiras com o Vitor Roque, com o Paulinho. O próprio meio de né? campo, né? Com o Marlon Freitas. Esse é um jogadorzaço. o Esse é um Andrés. jogadorzaço. Olha, irmão, Esse- Eu narrei os dois gols dele. Eu já vi que o semana Marcelo passada é contra o do meu jogo time. grande. Eu gosto de meio campo, louco. cara. Meio campo. Olha, irmão, O Marlon eu puxei Freitas. o pé quando ele estava em São Paulo. Eles tinham feito uma proposta para São Paulo de levar o Pablo Maia e o Ferrarese numa troca com o Marlon. Eu falei, vai logo, vai Eu levo logo. no aeroporto. Onde eu levo, manda o dinheiro ainda. Aí depois ainda vamos botar aí o São Paulo. Não, mas só se mandar o Savarino. Cair. Ó, podia ter comprado o Savarino, né? Mas só o Marlon tinha Não, resolvido. O Marlon Marlon Freitas é um jogadoraço. Ele arrumou o meio-campo do Palmeiras. O futebol do Andréas, que já era bom, subiu. Potencializou. Potencializou o Andréas Pereira. Boa. Aí vamos lá. Timaço. Eu acho que o Palmeiras é muito forte, com meio campo muito bom. Pô, você falou outro jogador que é espetacular. E às vezes eu fico pensando, será que a saída da seleção, eu não vou entrar na seleção brasileira, não era ter o Andrés e o Danilo, por exemplo, do Botafogo? Ter o Casemiro mais posicionado, a gente não tem um meia, cara.
Pega dois caras que conseguem fazer isso. O Andrés tem essa característica, né? Pode ser um desses caras. O Danilo é um jogadorzaço, né? Pra Sim, mim, o melhor. tá num nível Mas esse muito- tipo, é tipo o Kleberson da Copa de. Os caras tem que ter pulmão, tem que ter energia, É. velho. Tem que ter esses caras assim que bate e volta. Já que você não tem um meio armador, um craque nessa posição, você precisa ter o cara que. O cara box do to meio tem box que ter ali. perna. Vitalidade. E o Isso aí. Casimiro olhar pro Casimiro. Casimiro, deixa eu te falar. Sabe, você é um limpador de para-brisa aqui, ó. Sabe a história do pêndulo? Chega a madeira Para aí de ir lá atrás que eu bater vou correr por com a você. bola aérea, É joga na isso. finalização. Para de querer ir lá na frente, que você é rapaz, se você tá chutando mal. Acabou. Então fica aqui, ó, posicionadinho, que ali ele é muito bom, e toca do lado. Deixa a molecada correr. É o Danilo, é o Andrés, eu acho que tem que ser nessa linha a seleção. O que vocês acham do clássico? Você acha que o Palmeiras é favorito? Já falou. Você acha que dá Sim. Palmeiras? Palmeiras. E você, Alemão? Palmeiras é tão favorito que vai dar Corinthians. Gostei É. disso. Eu acho que. Acontece. Não, é porque é o seguinte: o cenário, o clima, não sei porquê, algo me diz que vai dar Corinthians. Eu não sou pipoqueiro, mas eu vou falar. Se o Arias estivesse em campo, era Palmeiras, já que não tá empate. Vai Esse é dar. o meu resultado. Vai dar Corinthians. Se o Arias estivesse em campo, Então, um vai acertar. tá É isso. bom. Alguém Ganhamos vai acertar na aí? Bet. Se a gente jogar o triplo Ó, aqui, ó. No jogo contra o Grêmio, Palmeiras e Grêmio, eu cravei o resultado. 2-1 Palmeiras. Tá lá no pré-jogo da Litoral Tem que News. dar. Pode dar Não, resultado? não. Só tô mencionando aqui que Aliás, eu tô numa que boa vitória fase. do Palmeiras contra o Bahia, hein? Eu achei que era o Ah, Palmeiras sim. ia sofrer muito ali. Essa é uma vitória grande, Gigantesca. porque poucos vão arrancar pontos do Bahia lá em O cima. Bahia é muito Um forte, cara. belo trabalho do Rogério Ceni. O Bahia tá jogando muita bola e o Palmeiras, mesmo não jogando um grande futebol, arranca uma vitória importante no campeonato. E na Libertadores, esse empate, o gramado era terrível, né? O É isso. gramado, assim, dificultou bastante. É, Coisas abaixo- de Libertadores, né? Abaixo do comentário, não dá pra falar. Né? Temos Mas dois. O Júnior Barranquilha, É. né? Temos dois temas aí para fechar o podcast. Temos algo em torno de 5 minutos aí. Eu queria começar a perguntar sobre o Santos. Chegada do Cuca e Neymar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a esse Bom, o Cuca respeito. deu uma declaração que o jogo que perdeu ali da Sul-Americana era impossível de perder e o Santos perdeu, né? Ele já mandou né? E o Neymar está sendo cogitado aí iniciou uma conversa com o Cincinnati para jogar no futebol dos Estados Unidos. Eu acho que eu até entendo que se for para ter uma certa extensão de carreira do Neymar, acho que Tem que ser esse eu acho destino, que né? vai ser por aí mesmo. Agora o Santos, o Cuca vai ter muito trabalho ainda, muito trabalho. O time, ele ainda está sofrendo aquele problema do Vojvoda. É um time que cria muitas jogadas, mas não tem efetividade nas finalizações e toma muito gol de contra-ataque, defesa desguarnecida, aquela coisa. Tomou um gol, assim, uma falha coletiva da marcação ali na hora do escanteio e de uma falha do Brasão, obviamente, né? Não era para ser um gol olímpico, né? O Brasão realmente ele alterna bons jogos com alguns gols que a gente fala, pô, essa bola era defensável, né? Engraçado, é curioso que ele faz umas defesas muito boas, mas tem alguns momentos que ele passa uma certa insegurança em relação a isso. É bom goleiro, mas não tem aquela regularidade necessária para que a torcida tenha confiança plena nele. Exato. O time do Santos é um time que tem limitações. Na minha opinião, um elenco com uma idade um pouquinho mais avançada. E um e elenco por em isso si fraco também, né? o time Santos- titular é razoável, mas O se Santos olhar pro sofre. banco, O problema. Santos sofre demais com isso, não tem peça de reposição, como você falou. Você olha para o banco do Santos, dificilmente você vai mudar o jogo. A aposta do Santos agora é o trabalho do Cuca. E o Neymar é aquela incógnita, né? Ele está escolhendo o jogo Vai para jogar contra o Atlético. e ele está escolhendo o jogo para entrar em campo. Eu tenho uma informação, vou dar de presente pro Marcelão e pro Paulo Vamos lá, Arnaldo. Bomba no Palpite Cast! Neymar Olha. será convocado para a Copa do Mundo. Ah, graças a Deus! Mas Neymar peraí, será pelo convocado. Ancelotti ou pelo... Pelo Ancelotti. Ou pelo Ou- Casimiro ou pelo Miguel. Casimiro? Pelo Ancelotti. Vai ser Grande convocado. notícia. A Globo agradece. Vai ser convocado. A Globo agradece. Ele vai Eu acho estar... que agora a Globo tá fazendo campanha pra ele ir, né? Neymar vai estar entre os 26. Pode escrever aí. E A eu- não ser que aconteça algo inédito, assim, impossível, um tsunami, Neymar será convocado. Teve Bom, uma excelente conversa, informação, hein? teve Eu uma conversa com nem durmo hoje depois Olha, dessa informação. teve uma conversa com o Ancelotti. O Ancelotti olhou nos olhos do Neymar e falou assim: "Vou te levar, mas não vai ter a bandalheira da última Copa, O que é justo, né? Cá pra nós. tá? Hã?
vou te levar, mas não vai ter a bandalheira da última Copa. Então, a informação que eu tenho é essa. Olha Eu aqui, recebi que informação. hein? Neymar será E vamos falar uma convocado. coisa, assim, ó, eu defendo muito o Neymar aqui, o Paulo sabe, porque eu acho que tecnicamente o Neymar, assim, depois do Ronaldinho Gaúcho, é disparado da geração do Ronaldinho, o maior jogador Melhor, brasileiro. Né? melhor. E se ele tiver bem para uma competição curta, com 26 convocados, porque antigamente você tinha 22, depois foi 23, agora são Exato, 26. agora são 26. Cara, se você, em média, não passa de 15 jogadores num time que são usados ao longo da Copa, com Sobra 26, gente. você tem 11 que não vão jogar, velho. Entendeu? Então, assim, tem 11 que vão viajar. Então, eu prefiro ter o Neymar entre os 11, por tudo que ele gera, é um motivo. E o segundo é o seguinte, cara, Ronaldo Fenômeno fazendo campanha, Romário fazendo campanha, Ronaldinho Gaúcho fazendo campanha. Cara, o Mbappé... Agora a Globo fazendo campanha. Cara, todos os grandes jogadores Querem fazendo ele na campanha Copa. pra ele. Eu falei, porra, não é A Globo, possível, né? a Globo tá desesperada, porque ela sabe agora, que se ele não for, ele vai pro concorrente da Globo. Essa foi o melhor reforço que ele ganhou, foi essa daí, cara. Então, assim, pô, até o Neto tá fazendo campanha pro Neymar ir pra Copa, cara. Então, assim, até porque senão ele vai falar mal do quê, né, cara? Ô, Neto, calma pra nós, né? Ele só fala do Neymar o dia inteiro, mas se ele for pra Copa, eu não tenho o que falar, falando em cara. TV Globo, posso abrir um parênteses, quebrar um pouco esse clima do Neymar? Muito bem pensado. Boa. Falar do Luiz Roberto, desejar muita força, saúde, que ele tenha uma boa recuperação. Imagino quanto deve estar sendo duro para ele. Claro que a saúde está em primeiro lugar. A gente está aqui no mundo para seguirmos vivos e por quanto tempo, né? Por maior tempo possível. Mas o Luiz, que é um grande narrador, que tem uma história, eu acho, fantástica. Eu gosto do trabalho do Luiz Roberto. Também, eu não conheço ele pessoalmente, mas já vi no estádio, algumas vezes todo mundo comenta muito bem do caráter do Luiz Roberto, da Baita pessoa que pessoa. ele é. Grande história né? também no futebol, né, E cara? Dos eu melhores. imagino, por mais que a gente não queira entrar nessa questão que a saúde está em primeiro lugar, mas, poxa vida, ele esperou tanto para fazer os jogos da seleção na Copa do Mundo. Era a vez dele e, infelizmente, ele não vai... Haverá outras oportunidades. Ele é um Tomara, grande profissional. tomara. Ele é um grande tomara. profissional, cara. É um grande profissional. Tomara, Ele é um- mas reiterar, eu já falei isso durante a semana em redes sociais, reiterar aí desejo de muita força, que ele se recupere bem. Vai É dar isso tudo aí. certo. Vai Para dar tudo encerrar, quero falar do tricolor. Não podemos estender muito, porque já estamos estourando no horário, mas queria saber, primeiro, 2 motivos, né? O que vocês estão achando do São Paulo do Roger? E segundo, aí eu quero que vocês escolham. Cara, o que aconteceu com o Arboleda? Onde é que ele tá, bicho? Cadê Que o que Arboleda? aconteceu? Mas o que aconteceu com esse cara? Cadê Estão o falando. Arboleda? Primeiro ele devia 1 milhão, agora estão falando que ele tá devendo 10, agora ele tá devendo pra bandido. O que tá acontecendo com o Arboleda? Alemão, me ajuda aí, O cara. Arboleda é bem problemático, né? E já não é de hoje, né? Sim. Fora, né, de campo, obviamente. Eu vou te falar, eu como torcedor, eu já deu de Arboleda. Você enche o saco demais. Acho que agora já... Muito problema, ó. Vai, pega outro. Tô falando até que o São Paulo tá querendo o Barbosa, o zagueiro lá que era do Botafogo. São porra. coisas de... e vou falar uma coisa. Tolói fez uma boa partida Fez mesmo. sábado Você sabe que eu sou um passado. crítico dele, mas ele fez Mas fez uma partidaça sábado mesmo. passado contra o Cruzeiro. Né? O Arboleda jogou 9 anos de idolatria no lixo. Porque a torcida do São Paulo tinha o Arboleda como um dos Um ídolos. dos caras dessa- mais burros da história do São Paulo chama-se Arboleda, como dessa jogador. última geração, né? E ele jogou isso no lixo. Se envolveu em confusões fora de campo. O São Paulo, no momento da renovação de contrato com o Arboleda, já tinha assumido uma dívida dele, Sim. uma dívida meio obscura, vamos chamar assim, e agora ele simplesmente some da cidade de São Paulo e abandona o clube São Paulo. Então, é uma atitude inadmissível um jogador profissional abandonar o clube da maneira como ele abandonou. Acho que o São Paulo tem que procurar as vias legais e romper realmente esse contrato, com certeza, e a torcida do São Paulo tem que entender que ninguém é maior que o clube São Paulo Futebol Clube. Não tenho dúvida. Né? Eu cresci... Pô, ele já tinha cometido um gafe há muito tempo atrás, entre outros, disso. mas... Olha, ali gerou um eu vou falar um negócio pra você, Eu Marcelo. defendi ele nessa época, você sabe disso, mas... Eu cresci acompanhando São Paulo. Meu avô, que já não está entre nós, era São Paulino. Tinha bom gosto. Ele era São Paulino. Então eu cresci acompanhando São Paulo e eu falo pra você, não existe nenhum jogador maior que o São Paulo Não Futebol tem. Clube. Arboleda, você não amarra a chuteira de Nossa. Oscar e Dario Pereira. Nossa. Boa. Valber, Certo? Lugano. Valber,
Lugano, Tá de brincadeira. Antônio Carlos, Ricardo Rocha. Ronaldão, Ricardo Rocha. Então, Arboleda, Miranda. vamos obrigado. atrás aqui. Faça bom proveito. Miranda, Pirulito. André os caras, Dias. os caras foram muito Pô, mais muito zagueiros que maior. você. E tá tudo certo. É isso aí, muito bem colocado. Obrigado, Alemão. E você, Pé, o que você quer colocar em cima? Não, do acho que São o Paulo? Arboleda eu achei ele esquece da desajustado. Arboleda, xarope, Acho né, que o cara? trabalho do Roger teve uma resposta positiva, claro. Adversários fracos também, né? Não pode O esquecer. Cruzeiro não é um adversário fraco, mas ele tá num momento técnico recém-chegado, Arthur Jorge, a gente sabe do trabalho dele no Botafogo, mas o Cruzeiro tá lidando com uns problemas ali, então vai... Tirou o gatilho de pressão no terceiro terço. Fizemos a perna invertida, derrubamos o Arthur Jorge e ganhamos. Pelo menos ele parou com esses papos no... Não, eu tem que falei, apertar é o a que eu tecla falei, SAP. eu falei. Mas ele já apanhava isso no Inter. É, ele já apanhava, assim... Eu prefiro ver assim, trabalho, É resultado isso. dentro de campo. Eu dou parabéns pelo trabalho do Roger. Claro, a gente está colocando aqui as fragilidades e os problemas do Cruzeiro, mas teve o lado do São Paulo, Sim. o lado do mérito. São Paulo com uma noite inspiradíssima do Ferreirinha, né? Fez uma bela partida. O Arthur chegou muito bem, que foi uma indicação, né? Do O Roger. Arthur caiu muito bem. Sim. Caiu muito bem, entrou no time, parece que tá jogando no São Paulo há 3, 4 anos. Tá Exatamente. muito bem o Se Arthur. o Ferreirinha não tivesse feito 3 gols, para mim o melhor da partida tinha sido o Arthur, né? O Arthur fez uma bela partida. E ressaltar que até o Tolói, cara, jogou muito bem no jogo contra o Cruzeiro. Já no jogo da Sul-Americana, o São Paulo entrou com time reserva, o Bobadilha acabou fazendo o gol. Vamos acompanhar aí a sequência, né? Eu acho que o São Paulo, pelo menos agora, dentro da filosofia do Roger Machado, tende a funcionar, né? Até quando, por quanto tempo, se você vai usar a sunga no final do ano, aí já Não, não sai sei. é chance zero. São PA, Paulo tem uma boa equipe, mas Sim. falta uma peça. São Paulo tem 2 grandes valores, Danielzinho e Marcos Antônio. Sim. Falta um jogador para casar com esses 2 ali no meio de campo. mas aí o cara não tá usando o Danielzinho porque ele não gosta. Aí E o você já- São... Então, aí é que tá. Aí você já começa... São Paulo tendo 3 peças ali no meio de campo fundamentais, uma dessas Mas peças estava para encaixado, casar. cara. Quando tava eu não quero dar sequência, mas Sim. o Bobadilha estava encaixado com o Daniel e tal. Isso, e Marcos isso. Antônio. Vou te falar. Marcos Antônio, ali Bobadilha e era Daniel. muito simples. Você tira o Luciano, que é um jogador que quando não tem o Caleri, tudo bem. Mas quando o Caleri tá lá, não dá. Então você quer jogar com Vou os confessar uma beiradas? coisa. Ah, Antes do jogo contra o Cruzeiro, eu critiquei essa escalação do Roger É. no ar. eu não acho ruim, de verdade. Não acho ruim. Porque assim. Porque ele colocou o Luciano, Eu não colocou- gosto- eu ele não- tirou o Danielzinho, né? Então, mas assim, eu acho errado. Eu continuo achando errado. Não é porque ganha o Cruzeiro que tá tudo certo. É. Eu acho que o São Paulo tem que jogar realmente com os pontos, porque são bons. O Arthur. O que é o problema do Arthur? Que é muito parecido. O Arthur na carreira, ele é assim, ó. O problema é que ele faz 2, 3 bons jogos, e esse que é o problema que eu tô olhando nele de São Paulo. E ele não tem sequência. Aí ele passa 10 jogos sem Ele é ver a irregular. bola, entendeu? Irregular. E a carreira dele mostra isso. Foi assim no Palmeiras, foi assim, um pouco diferente no Red Bull. Um pouco diferente. Mas no geral, se você pegar, por que o Botafogo liberou ele? Entendeu? Porque é isso, é um jogador que tem ali alguns momentos e tal. Espero queimar minha língua, que ele seja um jogador que entregue pro São Paulo. O São Paulo precisa e não tem muitas opções, principalmente porque o Lucas, ele joga na posição do Lucas, o Lucas tem se machucado muito e tal. E se tiver que alguém jogar naquela posição, tem que ser o Lucas. Que ele seja um novo menudo do Morumbi. isso, tomara que ele Que seja. saudade dos menudos. meu Você Deus. lembra dos Pô, menudos? pelo amor de Deus, São Paulo Hã? tinha Miller e Careca no ataque. Os caras me falam. Gilmar, Zé Teodoro, Pô, Oscar, não Dario deixa pra lá, Pereira, hein, Nelsinho, Você tá maluco. Silas Bernardo, O Muricy jogava Pita. um bolão também nessa época lá. Sidney, Mais Careca atrás, e mais Miller. atrás. O Esse é Muricy 70, é sim. década de 70. 70, isso. Esse time é de 85. Pô, você Ah, tinha você tá falando de Sidney, 85, É, né? 86 é os menudos. você tinha menudos. Sila, Sidney, cara. É assim, pra mim, qualquer time que você montar do São Paulo, você tem que esquecer o ataque. O ataque é Miller e Eu Careca. gostava do Pita. É. Não, e aí a meia sempre tem essa briga. Raí, Palinha. Mas eu pro próximo programa, ele vai vir aqui. O Arthur vai estar aqui em breve. Ô, Marcelo, antes que eu esqueça, uma notícia importante que aconteceu no São Paulo também, a expulsão do Douglas Schwartzman e da Mara Casares, envolvidos ali naquele Mais do que escândalo, justo, né? E dos camarotes. 3 milhões e meio de valor de ingressos, salvo engano, foi isso que eu vi. Foram distribuídos, eles distribuíram, eles venderam, sei lá, foi repassado, não sei qual que é a expressão correta. Mais do que justo, parabéns se isso foi feito, mas a gente ainda está de olho na diretoria do São Paulo. Eu estou aqui olhando, sempre que a gente tiver uma coisa boa vai ser elogiado, mas quando errar também vai ser colocado. Quero agradecer ao Alemão primeiro. Alemão, muito obrigado. agradeço. Gostou? Volto mais vezes. Eu adorei. Estará sempre. Quer deixar suas mídias sociais, por favor?
No Instagram, Eugênio_Alemão. Instagram, Eugênio_Alemão. O que você fala do Palmeiras ou não? Você gosta de falar do Não, Corinthians? eu falo de O- tudo, falo é de isso. tudo. Ele manja de jiu-jitsu também. É mesmo, ele me falou, tá há 2 anos, ele pratica há 2 imagina, anos. não manjo E, nada. e vocês podem encontrá-lo lá nas transmissões da Paramount. E para quem tá fora do Brasil, lá no Fanatis dos Jogos do Campeonato Brasileiro. É isso? Fanatis TV, o Brasileirão para o Que exterior. legal, hein? A gente comenta e também as transmissões da Paramount. Para a próxima semana, Trazer muito alemão aqui, hein? na terça-feira, a gente vai comentar o embate do River Plate na Sul-Americana, na quarta-feira. Sensacional, alemão. E na terça-feira, o grupo do Palmeiras, Cerro Portenho e Júnior Barranquilla. Já fica o convite para o alemão voltar na sexta que vem, se ele estiver livre, para a gente fazer esse programa aqui. O Boa, alemão eu estarei nota ausente. 10. Graças a Deus o PA não veio essa. Ele fala isso, mas ele sente falta, ele chora. Né? Galera, primeiro, PA, muito obrigado pela participação. PA, por favor, se despeça da galera. Muito obrigado, galera. Valeu demais. Mais um PalpiteCast. E aí, eu volto daqui 15 dias. Pessoal, uma ótima semana a todos nesse clima descontraído de final de semana. Primeiro, gostou desse podcast? Se inscreve no canal, curta e compartilha, manda mensagem, fale bem ou fale Haters. mal. Fale da gente, hater fala mal de mim, que eu te amo. Fala bem do PA e do nosso convidado aqui. E aquela coisa que eu sempre falo, primeiro, se beber não dirija. Gosta de futebol, vai curtir, amo também futebol. Gosto de uma cervejinha também, mas se beber não dirija. Cuidado com sua família, sempre em primeiro lugar. Vamos que vamos, um grande abraço, até a próxima. Fui, valeu!